Fala, colega de plantão! Poucas situações geram tanta tensão quanto a necessidade de intubar uma criança. A via aérea pediátrica exige precisão milimétrica e é por isso que no EPP a gente coloca o aluno frente a frente com o simulador e treina até que a segurança se torne reflexo. Eu sou o Dr. Kaique e nesse vídeo você vai acompanhar a aula prática completa de intubação pediátrica. Escolha de cânula, cálculo de tubo e a checagem do posicionamento. E antes de começar, já se inscreve aqui no canal para você não perder nada, porque toda semana eu posto vários vídeos que vão te ajudar no teu plantão. Antes da gente praticamente, vocês vão ter tempo de escolher qual boneco vocês querem, o que vocês querem e tudo mais. Eu vou só retomar algumas coisas ali da teoria, só para antes da gente aproveitar um pouquinho mais aí, tá bom? Bom, principalmente ali é essencial aquilo que o Kaique estava falando, praticamente no finalzinho da aula, que era a questão da escolha da lâmina. Se ela vai ser curva ou se ela vai ser reta. Existia uma máxima na pediatria, até poucos anos atrás, que criança só se intubava com lâmina reta. E não existe isso. A gente intuba com a lâmina que a gente sente maior segurança para realizar aquele procedimento. Mas é claro que a gente precisa entender anatomicamente as estruturas que eu vou visualizar, né? Então, esse dispositivo aqui consegue mostrar para a gente perfeitamente aquilo que o Kaique estava falando. Com uma reta, eu vou levantar, eu vou pinçar a epiglote do meu paciente para eu visualizar e fazer a passagem da cânula. Com a curva, eu vou bem na valécula, que é esse espaço entre a base da língua e a epiglote. Eu encaixo a curva ali e aí, com a movimentação subindo, eu consigo passar a minha cânula, tá? Então a gente precisa saber isso. Não adianta eu pegar aqui a minha reta, você vai entubar com o que você tem habilidade, mas eu preciso saber as estruturas que eu estou ali visualizando, tá? Alguém sabe escolher, agora beleza, o tamanho. Eu quero uma lâmina reta, porque eu sinto a habilidade para usar a reta, mas qual o tamanho que eu vou usar? Esse paciente aqui é maior, esse aqui é um pinguim de gente, como que eu escolho o tamanho da minha lâmina? Isso, perfeito. Tá, isso é uma estimativa, tá, gente? Isso não é uma medida precisa, não é uma medida exata. Então, a gente vai estimar do lóbulo da orelha até a comissura labial do paciente para ter uma estimativa. O ideal é que a gente tenha os outros tamanhos ali também para a gente fazer essa tentativa, tá? E aí, teste de material é aquilo lá dos 7 P's, é preparação. É eu testar se o meu laringo tem pilha e se a minha luz está funcionando direito, é função minha, de médico. Não é função, mas eu confiei que a enfermagem checou. Quem vai entubar é vocês, tá? Então, a gente precisa checar. Essa lâmina aqui, ela tem uma luz mais esbranquiçada. Eu visualizo, porque vocês vão ver depois de um tempo, que a gente cria certos hábitos de prática mesmo. Então, eu prefiro tal cor da luz aqui. Beleza, então troco. Eu prefiro essa aqui. Eu prefiro muito essa aqui. Só que acontece de às vezes vocês pegarem e a lâmpada aqui soltou um pouquinho, então ela está piscando. A visualização não dá para entubar paciente às cegas. Então, se a gente não está com o material funcionando adequadamente, não tem jeito, tá? Então, faz parte da nossa função de médico testar, beleza? Aí vocês me falaram, então, como que vocês escolheram o tamanho da lâmina. E como que a gente faz para escolher o tamanho da cânula? Vamos olhar aqui. Você tem até, existe uma regra para fazer isso também, mas tem um mais facilzinho que realmente é o da cânula, que é pela idade do paciente. Qual que é a fórmula? Peso dividido por 4 mais... Peso ou idade? Idade... É assim, não é o peso dividido pela idade mais 4, se for menor de 2 anos, né? Não. O peso não, é 10 anos, tá por vida. Idade... Se a gente calcular de todos, a estimativa para vocês é melhor, tá?
é pré-termo, a gente vai normalmente usar uma cânula 3. Nasceu aqui agora, vocês estão lá na neonatal e tudo mais, normalmente, ok, vai ser 3, no máximo 3,5 ali para os termos, né? Agora, se a gente está na emergência, vocês querem estimar a cânula para esse paciente, mesma coisa, não é uma medida exata. Idade sobre 4, mais 3,5 se for uma cânula com cuff. Idade sobre 4, sobre 4 é o dividido, tá? Sobre 4, mais 4, se for uma cânula sem cuff. E a gente usa com cuff ou sem cuff na pediatria? Depende, mas você passa do engajamento, que é que o tio fede. Por quê? Por quê? Alguém sabe? Já precisava do tratamento, né? Tá, você vai ter menos risco de deslocamento da sua cânula. Que mais? O que criança faz muito, gente? Aí tá, a gente vai evitar o deslocamento da cânula. Que mais que criança faz muito? Regurgitação. E aí, o que pode acontecer, então, se a gente não tiver um cuff? A maior risco de broncoaspiração, tá? Então, a melhor escolha para os pediátricos, os neonatais não tanto, normalmente nos neonatais nós usamos sem cuff, mas os pediátricos, a escolha, a não ser que você não tenha aquela opção ali no momento, aí a prioridade é entubar, mas a melhor escolha seria uma cânula com cuff, beleza? O Kaique estava falando antes na verdade, disso, e para a gente fixar a cânula do paciente, eu acabei de entubar essa criança aqui com uma cânula 4. Perfeito, beleza. Também é mais uma coisa que é uma estimativa, tá? Quando a gente separou lá e a gente escolheu uma cânula 4 pela fórmula, a gente vai separar uma 3,5, uma 4 e uma 4,5, porque depende da patologia do nosso paciente. A gente pode estar entubando hoje uma laringite, e essa criança já está com um edema já importante, e mesmo a gente estimando que era uma 4, não vai passar nem por reza, não vai passar. Então a gente tem que ter ali na mão uma 3,5. A fixação é a mesma coisa, a gente vai multiplicar por 3 pelo tamanho da cânula, mas é também uma estimativa. A gente vai auscultar o nosso paciente, a gente vai olhar no nosso monitor a saturação e posteriormente nos cuidados de intubação entraria o raio-x de tórax, em que a gente vai ver se realmente essa cânula ficou bem locada, se ela não está seletiva, se não tem nenhuma alteração, tá? Dos materiais lá dos materiais não, minto, das escolhas de medicações para realizar. Quem na verdade já realizou uma intubação aqui, gente? Alguém nesse grupo já intubou? Pediátrico, né? Só os adultos já. Neonato. E aí, o que tinha lá no seu serviço de medicação para realizar? Neonato a gente não costuma usar muita coisa ali mesmo, assim, né? Perfeito. Que você tinha mais alguma coisa ou isso mesmo? Manel é isso mesmo, né? O de Nel já vai assim. Mas é muito. Não, RN dificilmente a gente usa alguma coisa, mas é importante que a gente saiba o que o nosso serviço tem, aquilo que o Kaique estava falando, tá? O arroz com feijão é midazolam, fentanil, ketamina, mas a gente precisa saber o que tem no nosso serviço. Tipo, por exemplo, eu trabalho hoje em dia em alguns serviços que tem Precedex, etomidato, fentanil, tem o que eu quiser, mas eu posso ir para um Suzão amanhã que não tem bomba de infusão para correr sedação, então a gente tem que saber onde a gente trabalha e a gente tem que ali associar a patologia do nosso paciente, tá? Lembrando aqui, antes de vocês praticarem, é que a gente vai realizar a empunhadura, né, do nosso laringo, independente de mão dominante, com a mão esquerda. Hoje em dia a gente fala muito em intubação em 2 mãos. Por quê? A outra mão, ela vai realizar manobras acessórias para te ajudar. Ela vai puxar a comissura labial, ela vai fazer uma melhor localização aqui para você de traqueia. Então, intubação em 2 mãos é isso. É com uma você laringoscopa, você não tira o olho de lá de jeito nenhum depois que você já visualiza, tudo você pede às outras pessoas, eu quero um material de aspiração, eu quero a cânula agora, sem
olhar para o monitor sem nada, tem que ter uma outra pessoa ajudando a gente, tá? Então o seu olho não sai da visualização e aí você realiza. A passagem da cânula, eu estava falando com o grupo anterior, a gente às vezes vai passando de uma vez, tipo, visualizei, me empolguei demais e simplesmente vou passando de qualquer jeito. Então, ó, se a gente tirou a nossa língua aqui, né, da nossa não, do paciente, a língua do paciente, entrando lateralizando aqui para a esquerda, a minha cânula, ela vai entrar pela direita. E não entrem com ela fazendo esse posicionamento, porque senão nesse posicionamento vocês tampam a visualização de vocês. A cânula ela tem que entrar aqui, para essa lateral aqui mesmo, para que ela vá entrando, mas você vá conseguindo realizar a visualização da introdução da cânula. Se vocês perderem a visão aqui, acabou, a gente está indo às cegas de novo, tá? Beleza? O outro grupo também me perguntou sobre quanto insuflar do cuff. O ideal são serviços que têm realmente o cufômetro, que é o que vai dar a pressão adequada para não realizar uma grande pressão naquela via aérea e tudo mais, tá? Mas na prática a gente sabe que isso não é uma realidade de todo serviço. Então, normalmente, o que a gente coloca 3 a 5 ml aproximadamente da seringuinha, sem nada, só insuflar realmente, e aí vai ser o suficiente. Também a gente, né, percebe que não tem deslocamento mais ali da cânula, tá? Testem, pelo amor de Deus, o cuff antes de realizar a intubação de vocês, porque senão você vai ter 2 trabalhos realmente, vai intubar esse paciente e não vai estar furado, vai estar alguma coisa, você vai ter que repassar a cânula no paciente, beleza? Por enquanto, alguma dúvida? Tudo tranquilo? Vamos praticar então, beleza? O ideal é todo mundo rodar em todos os bonecos, tá bom? Tem as lâminas tanto reta quanto curvas, então pratiquem com as duas para vocês verem a diferença quando eu vou pinçar, quando eu vou na valécula, tá? Tem alguns dos bonecos que a gente vai ter um pouquinho mais de rigidez, a gente vai passando um pouquinho de vaselina, é normal, tá? Mas vai dar certo. E a última coisa só antes de vocês praticarem é que a gente tem alguns serviços, esse aqui é um bem grosso aqui, mas a gente tem o fio guia. Vocês vão ver que dependendo do material, a cânula realmente ela bate e dobra, tá? Só que é difícil, por exemplo, a gente ter um guia de um tamanho 3 de cânula, né? É muito complicado isso. Nas cânulas maiores, você até consegue passar um guia. Lembrar de nunca deixar o guia, né, passar da extremidade da sua cânula, tá? E aí o posicionamento da cânula, o mais anatômico quando você passa o guia, é você realmente manter essa curvatura que ela faz normalmente. Mas tem gente que prefere retificar um pouco e curvar só aqui na ponta. Isso é também meio que da prática de cada um, beleza? Então vamos lá, gente, vamos testar e aí vocês vão rodando, vai ter tempo para ir em todas as estaçõezinhas aqui, tá bom, os pacientes? E aí, se vocês ficarem com dúvida na visualização, vão me chamando, a gente vai tentando junto, tá? Fala, gente, estamos na estação aqui de intubação orotraqueal. Estou com a criança, escolha realizada, vou com uma lâmina reta aqui no meu paciente, escolhi o tamanho do tubo adequado, vamos realizar o posicionamento e intubar essa criança. Feita a visualização, movendo cordas locais, introduzir bem a cânula, paciente ventilado e intubado. Olha só sociedade, gente. Intubar com segurança não é sorte, gente, é treino, técnico e protocolo. E é isso que o EPP te entrega, prática repetitiva até confiança ser natural.